Oi, gente, tudo bom? Mais um encontro aqui com um engenheiro de software que trabalha na indústria. Lembrando que esses encontros são parte do curso de arquitetura de software da UFCG. E o formato é bem simples, vou revisar rapidinho. A gente tem 20, 30 minutos de apresentação inicial de um caso concreto e de soluções arquiteturais nesse caso concreto. Depois a gente passa para uma espécie de bate-papo com o convidado, em que a gente discute questões arquiteturais, como documentação, papel do arquiteto, avaliação arquitetural, entre outros. Hoje a gente está aqui com o Flávio Ribeiro. Flávio, prazer estar falando contigo, um prazer ter você na disciplina, compartilhando com a gente esse conhecimento. Você vai falar um pouquinho sobre como você utilizou o peer-to-peer para entregar vídeos ao vivo, o streaming, né, com maior eficiência. Então, de novo, muito obrigado. Se você puder falar um pouquinho aí sobre sua trajetória e depois a gente começa a apresentação, seria ótimo. Eu agradeço, né, o convite. Para mim é muito importante estar falando com o pessoal do Nordeste do Brasil, da Paraíba. Eu me formei, eu sou natural de Campina Grande, me formei em engenharia elétrica no antigo Cefet, em João Pessoa, né, agora chamado IFPB. Assim que me formei, durante a minha formação, trabalhei um pouquinho com vídeo, na época da criação do Sistema Brasileiro de Televisão Digital, e fui, logo após a graduação, fui para o Rio de Janeiro, trabalhei um pouquinho com vídeos também, vídeo ao vivo na Globo.com. Foi nessa época que eu também desenvolvi essa pesquisa que a gente vai conversar um pouco sobre. Vi aqui para os Estados Unidos em 2015, trabalhei com vídeos novamente no New York Times, e agora trabalho para a Viacom CBS, que é também uma outra empresa de mídia, né, um conglomerado de mídia que também oferece vários serviços de streaming. Então, tenho trabalhado com streaming por muito tempo na minha carreira. Legal, Flávio, bacana, tenho uma experiência muito boa com streaming, e eu considero esse caso bem emblemático assim, do uso de um estilo arquitetural para entregar com qualidade vídeos. Então, assim, fica à vontade, eu vou colocar você aqui na tela com a apresentação, e pode seguir. Depois disso, depois de você apresentar, a gente bate um papo geral sobre arquitetura e um pouco específico sobre a apresentação também. Tá bom. Para dar meio que uma introdução sobre esse trabalho, ele fez parte de um trabalho de pesquisa no meu mestrado na PUC do Rio de Janeiro. A gente tinha alguns problemas que eu vou me aprofundar um pouco mais durante a apresentação, mas foi basicamente uma das premissas da minha pesquisa, do meu estudo na PUC, era tentar trazer um problema acadêmico, né, um problema de pesquisa para o mercado, né? Como falei anteriormente, na época eu trabalhava na Globo.com, e a gente tinha alguns problemas que a gente podia utilizar alguns métodos, algumas teorias que ajudariam, na época, a distribuição de vídeos ao vivo na internet, né? Então, essa é uma apresentação de um trabalho que foi feito há alguns anos, mas ainda é bastante relevante. Eu vou, inclusive, durante a apresentação, falar um pouco sobre por que ainda é válido hoje, o que é que está acontecendo no mundo de streaming atualmente, né, em 2020. E, inclusive, enfim, essa logo aí, o nome do projeto é BEM-TV, do BEM-TV. Ele terminou sendo adquirido por uma empresa na França, que até hoje ainda trabalha com essa parte de entrega peer-to-peer na internet. Então, vamos lá. Eu vou meio que apresentar como se fosse um trabalho acadêmico aqui, porque, como eu falei anteriormente, ele meio que seguiu toda a linha de pesquisa científica, de levantamento do que existe e tudo mais. Então, vou falar alguns conceitos básicos, passar pela proposta de trabalho, a arquitetura, que eu acho que é o mais interessante, e aí depois mostrar como é que a gente fez o deployment dessa solução no ambiente de produção na Globo.com. Então, vamos lá. O que é que está acontecendo com vídeos hoje, né? A gente tem visto um crescimento exponencial na quantidade de consumo de vídeos na internet, em geral. A internet ela foi desenhada para o consumo de conteúdo de texto, né? Conteúdo hipermídia,
mas especialmente focado em conteúdo de texto, e aí aos poucos o vídeo foi crescendo, né, nos sites e nas outras formas de comunicação na internet, e atualmente ele na verdade, o vídeo é o maior consumo, né, o maior consumo de banda da internet mundial é dedicado a vídeo. Então aqui só 2 exemplos um pouco mais atuais. No Super Bowl 53, a CBS teve mais de 7 milhões de dispositivos acessando o stream. Nesse caso aí do exemplo do slide com a Copa do Mundo da FIFA, isso aí para os usuários domésticos no Brasil, mais de 1 milhão de pessoas assistindo os jogos ao mesmo tempo. Então, a gente consegue notar que a escala é muito grande, tende a aumentar, a gente vê isso em todos os continentes do mundo, né? É um lance que a gente já vem acompanhando desde 2010, 2009, e não para de crescer. As pessoas têm mais acesso à internet, todas as pessoas que têm acesso à internet tendem a assistir mais vídeo. Também um trend nas redes sociais, né, no Instagram, no Facebook e até mesmo no LinkedIn, você tem visto muito vídeo agora. E aí você pode argumentar assim, mas a internet está melhorando bastante, então está habilitando as pessoas a consumir esse conteúdo de vídeo. Eu vou concordar, a internet de fato melhora também, a qualidade da banda, né, a quantidade de banda de download e upload também cresce, mas a qualidade da produção cresce talvez um pouco mais rápido. Então, apesar de que existe uma pesquisa bem avançada na melhoria da compressão do conteúdo de vídeo, e a internet das casas das pessoas e dos dispositivos móveis melhoram, existe uma exploração muito grande na qualidade final, ou seja, a resolução. A gente fala de 4K, já tem muita gente falando de 8K, você quer brincar com um espaço de cor, né? Atualmente, a grande maioria dos vídeos que você assiste tem 8 bits por segmento de cor, a gente já está falando de expandir isso para 10 bits, né, 10 bits, que aí também termina impactando a quantidade de dados que você tem que baixar para servir aqueles usuários. E aí, como falei no slide anterior, escalabilidade é talvez o grande problema. A internet não foi inicialmente desenhada para vídeos e a gente está tentando dar um jeito de entregar vídeo numa plataforma que não foi desenhada para isso, né? Diferente do broadcast, né, que você tem aí milhares e milhões de pessoas assistindo os canais na sua televisão sem nenhum problema de rebuffering ou qualidade de imagem. Focando aqui especificamente no problema da Globo.com, na época, que basicamente a Globo.com ela tinha 2 pontos de presença para entrega de conteúdo no Brasil inteiro. Esses 2 pontos de presença se localizavam em São Paulo e no Rio de Janeiro. E aí todas as pessoas no mundo que queriam consumir conteúdo da Globo.com precisavam fazer a requisição HTTP ou qualquer outro tipo de requisição que você tem que fazer para bater em algum desses 2 pontos, né? Então, as pessoas que estão no sul, ali no sudeste, que estão próximas desses pontos de presença, eles consomem o conteúdo de forma relativamente tranquila, mas quando você vai vendo as pessoas um pouco mais distantes, elas já começam a ter um pouco mais de problema, porque vai precisar atravessar uma quantidade maior de links, né, uma quantidade maior de cabos, para que você tenha acesso àquele conteúdo. Esse aí é uma foto real do que a gente retirou do sistema de visibilidade da Globo.com. Está um pouco ruim de ver, mas cada pontinho verde desse é um usuário tentando assistir o vídeo e a gente está contabilizando quantas vezes aquele usuário está tendo eventos de rebuffering, né? Está tendo eventos de que o vídeo trava, você tem que esperar o vídeo baixar um pouco mais. Nesse caso, um usuário em Caruaru, utilizando o provedor Embratel, ele teve 92 eventos de rebuffering. Então, essa pessoa, ela de fato não estava conseguindo assistir vídeo na Globo.com naquela época, né? E aí, o que aconteceu? A gente viu esse problema, a gente, na época,
tentou entender como é que a gente faria para entregar um conteúdo de qualidade melhor, especialmente para o pessoal do Nordeste, porque eu sou do Nordeste e eu queria que meus amigos conseguissem assistir os jogos na Globo.com, conseguissem assistir os vídeos e tudo mais. Partindo para a literatura, a gente viu que existia uma linha de pesquisa muito grande em escalabilidade utilizando o peer-to-peer, que eu acho que é o que a gente vai terminar falando um pouco mais nessa apresentação. E aí, o grande desafio para a gente desse approach era ver quais as tecnologias que estavam disponíveis para a gente naquele momento para habilitar uma utilização de peer-to-peer em ferramentas que são utilizadas para as pessoas assistirem um vídeo naquele momento, né? A gente, nesse caso aqui específico, era uma pesquisa que precisava ser transformada em alguma coisa concreta com a implementação que resolveu um problema do mundo real. Então, pulando aqui para o contexto tecnológico na época que esse problema foi identificado, a gente achou, beleza, peer-to-peer pode ser uma solução, a gente pode, de alguma forma, utilizar os usuários que estão mais próximos para fortificar a rede de entrega e conseguir escoar os vídeos de uma forma um pouco mais inteligente e distribuída, né, utilizando algoritmos distribuídos, mas vamos tentar entender primeiro se faz sentido no contexto tecnológico atual. E aí eu vou falar um pouco de como é que a gente entrega vídeo, falar dos navegadores de internet. No momento, em 2014, a grande maioria do consumo de vídeos ainda era nos browsers, então hoje já mudou um pouco mais, hoje os dispositivos móveis estão tomando espaço, mas aí tinha uma tecnologia na época da pesquisa em crescimento, o WebRTC, eu vou falar um pouco também. Não vou entrar muito em detalhes de arquiteturas peer-to-peer e tudo mais, mas eu vou tentar trazer um pouco do contexto técnico de como a gente implementou essa malha peer-to-peer. Como é que acontecia para você assistir um vídeo em 2006, 2005, começo de vídeo na internet? Você utilizava protocolos stateful, esses aí são dois exemplos, RTP, RTCP, eles funcionam em cima de UDP. Você vai para o servidor, você fala assim, olha, eu quero assistir esse vídeo, o servidor vai falar, beleza, vamos abrir um socket aqui, vamos manter uma conexão stateful entre nós, e a gente vai entregando conteúdo para você, e você vai renderizando, e tá tudo certo. Tem alguns outros exemplos, como o RTMP, mas o grande problema desse approach é que todos os usuários que forem assistir aquele vídeo precisam manter uma conexão stateful contínua com aquele servidor. Isso aí não pode existir na realidade da gente hoje, com milhões de pessoas consumindo o vídeo ao mesmo tempo. Então, você precisaria de vários servidores. A gente até, inclusive, na Globo.com, logo no começo, a gente começou a comprar um monte de servidor, que a gente usava, na época, era RTMP, que é meio que um dialeto aí também, em cima desses protocolos de stateful, mas aí a gente ia ter que comprar servidores ao infinito aí para poder servir a demanda crescente, né? Então, o que é que aconteceu? A indústria que meio que fez esse call, a indústria que fez essa definição, de tentar criar um protocolo que consegue utilizar todas as evoluções do HTTP. HTTP é um negócio que escala, é um negócio stateless, você faz um request, pega o response, você pode usar várias técnicas de caching, né, de conseguir colocar aquele segmento, aquele conteúdo na borda, então mais pessoas vão bater naquele segmento popular, naquele conteúdo popular, e não vão precisar entrar em vários outros servidores, então vai, de certa forma, facilitar a escalabilidade, e a galera criou esse approach aí. Só lembrando, tudo isso que eu estou falando aqui é mais voltado para ao vivo, a parte de sob demanda é um pouco mais tranquilo, porque você tem espaço para esperar o vídeo carregar, você tem várias técnicas de prefetching para você fazer o download do vídeo mais rápido, que é utilizado na Netflix, Hulu, entre outros, mas no ao vivo é um pouco mais complicado, porque ele é bem sensível ao tempo, né? O conteúdo está sendo produzido. Então, nesse slide, imagina que tem uma câmera capturando o jogo, a gente tem um encoder, é o cara que vai tentar comprimir esse vídeo ao máximo, e aí o novo agente aí desse workflow é o segmentador, é um cara que ele vai criar
vários segmentos pequenininhos de vídeo, de 2 segundos, 4 segundos, 6 segundos, e ele vai também gerar uma playlist, vai gerar um arquivo de texto que vai orientar o player em quais segmentos devem ser baixados para serem tocados. Então, essa é uma forma que eles conseguiram fazer para trazer a parte de entrega de vídeo para HTTP. Aqui é um exemplo prático de como esse segmentador está funcionando. Esse é o arquivo de texto que eu falei. Você pode ver ali, ó, segmento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada segmento desse, no exemplo do slide, tem 4 segundos. E aí, conforme a câmera lá vai capturando mais conteúdo de vídeo, o segmentador vai adicionando novos segmentos nesse manifesto. Então, a gente está vendo o segmento 7 ali, agora já apareceu um segmento 8, agora no segmento 9, e isso aí vai acontecendo conforme o stream vai rolando, e aí você tem players que ficam batendo, fazendo a requisição nesse manifesto de 2 em 2 segundos, ou de 1 em 1 segundo, tentando saber qual é o novo segmento de vídeo que vai aparecer nesse manifesto para ser baixado, né, e tocado. Então, esse é um lance interessante que é inerente, né, ao protocolo. Nesse caso a gente está falando do HLS, um protocolo que a Apple que criou e terminou virando meio que o padrão. Hoje, mais de 80% do streaming no mundo utiliza HLS. E aí, só para talvez a grande sacada desse approach do BNTV, né, no peer-to-peer, é que quando você tiver um usuário assistindo, vamos supor que o usuário verdinho aí, ele chegou para assistir, ele viu o segmento 10, fala assim, opa, beleza, eu quero ficar o mais próximo do conteúdo ao vivo possível, então eu vou baixar esse conteúdo 10, vou começar a assistir. E aí, como eu falei antes, cada segmento tem 4 segundos, então vamos falar que depois de 1 segundo que o verdinho chegou para assistir, chegou um outro, apareceu o segmento 11, né? O segmento 11 apareceu, ele vai continuar aparecendo, mas aí o player vermelho, ele chegou 1 segundo depois do player verde, e ao invés de baixar o segmento 10, o player vermelho, ele vai baixar o segmento 11. Então, uma característica inerente desse protocolo em cima de HTTP, nesse caso o HLS, é que os usuários, eles não vão estar sincronizados. Vai ter usuário na frente, vai ter usuário atrás. Você pode ver hoje, inclusive, isso acontece. Se você e seu amigo estiverem assistindo o mesmo stream na internet, muito provavelmente vocês dois não vão estar sincronizados. Essa é uma área que a ciência, a academia explora também, né? Uma área bem interessante de como é que você sincroniza a entrega de vídeo ao vivo em cima da HTTP, mas no caso do peer-to-peer, a gente tenta se beneficiar desse ponto aí. Já que os usuários eles não vão estar sincronizados e assistindo a mesma coisa ao mesmo tempo, será que a gente poderia pegar esse usuário que está assistindo 4 segundos na frente, como é o caso do usuário vermelho, e fazer esse usuário vermelho entregar o conteúdo que ele está assistindo para o usuário verde? Esse era meio que o approach que a gente tentou achar aí, que era inerente ao protocolo, ou seja, a gente não estava denegrindo a experiência atual, o estado da arte, mas a gente estava se beneficiando desse problema. Só para colocar mais uma layer em cima desse lance de HLS, HTTP, streaming e tudo mais, existe uma forma do seu player se adaptar em termos de qualidade, baseado na sua largura de banda. Então, você está lá, começa seu Netflix, você está assistindo uma qualidade muito boa, de repente alguém na sua família começa a fazer um download grande, e aí você nota que a qualidade ficou pior na sua televisão. Isso aí é o encoder, ele está gerando várias versões daquele mesmo vídeo em qualidades diferentes, nesse caso são 3 qualidades, e aí entregando para o servidor, e aí o player, ele vai, a cada vez que ele baixa um segmento, ele vai calcular quanto tempo levou para baixar aquele segmento. Como eu falei, nesse exemplo, 4 segundos. O cara está lá batendo, tentando baixar 4 segundos de vídeo. Se estiver levando mais do que 4 segundos para você baixar 4 segundos de vídeo, tá ruim, você vai ter um rebuffer. Então, talvez seja melhor você baixar uma qualidade menor, uma qualidade pior, que o tamanho do vídeo, o tamanho do segmento vai ser menor, você vai baixar mais rápido e você vai conseguir manter
o seu vídeo tocando sem nenhum evento de rebuffer. A ideia toda desse Adaptive Streaming é diminuir a quantidade de rebuffers. Em ambiente de produção, a gente consegue gerar até 12, 14 qualidades para um evento como o Super Bowl, por exemplo. E aí os players, eles meio que flutuam, né? Eles navegam entre essas qualidades de acordo com a largura de banda, o estado atual da internet na casa e nos dispositivos das pessoas. Aí é só um exemplo do player. Nesse caso aí ele começou numa qualidade bem ruinzinha ali de 200 kilobits por segundo, e aí ele foi dando uma melhorada, mas em algum momento no tempo teve algum problema na internet, ou alguma pessoa chegou, e aí o player detectou que estava demorando mais que o normal, e aí trocou para uma qualidade um pouco mais baixa, para evitar a interrupção da experiência daquele usuário. Moving on, beleza, a gente já entendeu ali streaming. Antes era tudo stateful, agora tem esse lance de HTTP, a galera segmenta os vídeos, entrega para os players. O player é bastante inteligente, ele tenta escolher o que é que ele quer tocar, o que é que ele pode tocar, baseado em várias condições de internet. Só pulando para peer-to-peer, isso aqui eu não vou entrar em detalhes, nem tenho os slides para a gente discutir, mas a ideia é um sistema peer-to-peer puro, ele é completamente distribuído. Todos os nós da rede peer-to-peer, eles têm as mesmas responsabilidades, eles conversam os mesmos protocolos e é uma estrutura flat. Você tem todo mundo ali fazendo a mesma coisa, se um peer sair, a rede consegue se reorganizar e tudo mais. Um sistema híbrido é um pouco diferente, você tem diferentes classes, né, por assim dizer, de componentes na malha. É mais ou menos o que a gente está tentando fazer com o BMTV. A gente não vai fazer um lance de peer-to-peer normal, flat. Existe essa pegada híbrida, onde a gente traz até os pontos de presença, como eu falei anteriormente, né, da Globo.com, em São Paulo e no Rio. Aqueles pontos de presença em São Paulo e no Rio, eles vão fazer parte dessa malha também. Moving on, beleza, peer-to-peer, sabemos ali, tem a estrutura flat, tem uma estrutura que não é flat, tem gente com responsabilidade diferente. Na época, aí vocês podem ver, tem um RFC da W3C em setembro de 2013, que estava definindo uma forma onde você conseguiria conectar browser com outro browser. Então, um Chrome com outro Chrome, um Chrome com um Firefox. E aí, como eu falei, era bem incipiente, era uma tecnologia que ainda estava em definição, as APIs não estavam muito bem claras, o Chrome tinha suporte, o Firefox tinha suporte, mas só falava com Firefox, o Internet Explorer estava numa outra pegada, mas a definição é que você tem o protocolo ICE, que ele encapsula SDP, para você fazer a descoberta de peers. Então, o WebRTC ele não define muito claramente como é que você vai fazer o handshake para conectar usuários uns com os outros, mas ele meio que define umas foundations, né, um baseline, que você pode implementar a tecnologia que você quiser para conectar um peer com o outro através desses dois protocolos. Um é o STUN e o outro é o TURN. No caso do STUN, você de fato conecta um browser com um outro browser, é uma conexão ponto a ponto. Muitas vezes você tem problemas de travessia NAT ou de firewalls e vários outros problemas. O WebRTC ele oferece esse turn, que você basicamente tem um servidor entre os dois peers, fazendo meio que o proxy da conexão. No caso do BMTV, esse turn aí não faz sentido, porque se a gente colocar um servidor para ser o proxy de envio de vídeos, é melhor ir pegar na CDN. Então, a gente não usou turn, usou só o stun, e aí a gente também usou o data channel. A gente não usou o stream API, porque o stream API é focado mais em câmera, em microfone, é mais para fazer hangouts, zoom e coisas desse tipo. Não é para distribuição de um para muitos, um lance mais de você fazer comunicação em real time. Data channel não, é um socket, você pode colocar dados binários naquele socket ali, ele vai chegar de um peer para o outro. No caso do BMTV, a gente usou o STUN e o Data Channel API. Esse aí é o suporte dos browsers hoje, para vocês verem como evoluiu, né? Em 2014, quase tudo isso aí era vermelho, só tinha o Chrome e o Firefox verde. Agora já está em quase todos os browsers, o Internet Explorer foi descontinuado.
Então, isso meio que deu uma luz para a gente de que, pô, a gente foi na academia, peer-to-peer faz sentido, vamos tentar trazer peer-to-peer para o browser. O WebRTC já é suportado no Chrome e Firefox, então a gente consegue fazer a validação dessa pesquisa. Então, a proposta é propor uma plataforma híbrida para distribuir vídeo, manter ou melhorar a qualidade de vídeo média, ou seja, não modificar o estado da arte. Com relação a esse ou melhorar, era uma ideia que a gente tinha de que, assim, imagina você está num prédio, você tem uma conexão muito ruim, mas o seu vizinho de cima tem uma conexão gigabit. Essa pessoa em cima, no prédio, no mesmo prédio, está assistindo em HD, será que dá para esse vizinho entregar para mim, que tem uma conexão ruim com a internet, mas tem uma conexão boa com ele? Essa era uma hipótese que a gente tinha. O foco também era diminuir a quantidade de tráfego para a CDN, ou seja, a gente ia economizar dinheiro, ia melhorar a qualidade ou manter uma qualidade igual a que a gente servia na época. E aí o foco era utilizar as tecnologias que estavam disponíveis, no caso do WebRTC. Voltamos para a literatura, pegamos mais umas referências aí. Aparentemente, uma distribuição utilizando peer-to-peer pode salvar até 96%. Eu acho muito, não sei se a gente conseguiria chegar nem próximo desse número, mas a literatura tinha isso aí, tinha vários outros artigos meio que provocando a gente a ir um pouco mais a fundo nessa implementação, então a gente foi para a arquitetura, né? A ideia inicial era a gente construir o que a gente chamou de enxames, na época, né, swarms, onde a gente utilizava esses swarms para definir quem fazia parte do quê, nos diferentes grupos, e a gente fez meio que um algoritmo de reputação, que é bastante famoso em computação distribuída, você fazer reputação naqueles peers na rede, né, para auxiliar e mostrar à rede quais são os peers melhores para entregar, quais são os peers melhores para receber. Como é que a gente fez? Eu vou explicar um pouco mais sobre essa parte de score, mas é só para meio que justificar aquela ideia lá do híbrido. Não era só todo mundo faz tudo, a gente tinha meio que um processo de eleição também, tem vários algoritmos de eleição na computação distribuída, que a gente abordou durante a pesquisa, mas era basicamente isso aí, a gente fazia uma ideia um pouco interessante de como a gente promove os peers para fazer escoamento de segmentos de vídeo utilizando HLS via WebRTC para vídeos ao vivo. Então, meio que resume muito do que eu falei até então. Eu não sei como é que a gente está com o tempo, vou tentar dar uma corrida maior aqui, mas beleza, vamos falar agora da parte prática. Entrada do usuário. O usuário clicou play ali, ele quer assistir o vídeo. O que acontece? Enquanto o usuário está negociando as conexões WebRTC e fazendo todo o processo de discovery, né, que a gente chama, o player já vai baixando da CDN. E aí ele vai talvez demorar um pouco para começar o vídeo, que tem vários impactos também nesse ponto, mas a gente não estava tentando resolver esse problema agora. E aí o usuário, ele chega para o tracker, que é um servidor de discovery, né, e fala assim, olha, estou chegando aqui, me dá aí 50 peers para eu tentar conectar com esses 50 peers aí. O usuário, ele tenta via stun, como eu falei novamente, conectar com esses peers, e para cada peer desse, o usuário, ele atribui 1.000 pontos. Dá 1.000 pontos para os 50 peers. E aí, quando a conexão é estabelecida e está tudo beleza, o usuário faz um ping-pong, ele está querendo calcular aí, a ideia é calcular o round trip delay time, né? Quanto tempo está levando para eu mandar um oi e receber um oi de volta. Esse ping-pong aí veio lá do tempo do Mirk, né, do IRC, que o servidor fazia isso. E aí, baseado no tempo que leva o envio do ping e o Pong a receber, né, a chegar o Pong de volta, a gente definia se aquela conexão estava boa ou não. Então, se levou 100 milissegundos, a gente pega esses 100 e decrementa os 100 dos 1.000 pontos iniciais. Basicamente, fazendo isso e ordenando o array, você vai ter os peers que estão mais próximos, com a conexão melhor com você, na cabeça do array, né? Os 10 primeiros peers ali no começo do array, eles são os que estão mais próximos de você, que não necessariamente significa que estão próximos
fisicamente. Depende do enlace de rede, para onde é que está indo a conexão e tudo mais. Esses 10 peers que estão na cabeça do array, eles são promovidos para parceiros, né? Que aí é aquela ideia do híbrido de novo. Diferentes peers têm diferentes tarefas, né? Atividades dentro do enxame. A requisição do manifest, aquele slide que eu tinha do verde e do vermelho, ela continua indo para a CDN. Por quê? Porque a gente não quer que o manifest seja escoado pela rede e atrase as pessoas ainda mais. A gente não quer afetar a experiência final. A gente quer continuar a experiência que as pessoas têm com a HTTP. Então, todos os peers, quando eles vão baixar a playlist, né, ou o manifest, os dois significam a mesma coisa, bate na CDN, arquivo de texto, a gente comprime, né, o arquivo de texto, então vira alguns bytes bem pequeno, né, bem tranquilo de baixar. Com relação ao vídeo, vamos supor aquele usuário verde lá, ele bateu, falou assim, opa, tem um segmento 11 aqui que eu não tenho ainda, eu tenho que baixar. Ele vai e envia para todos os 10 parceiros, olha, eu estou interessado nesse segmento 11. Se a resposta dos parceiros, aqueles 10, for choke, o usuário ele vai diminuir um ponto daquele score inicial lá, e aí vai dizer, pô, aquele parceiro ali parece que ele ele não está apto a me entregar o vídeo. Se a resposta for contain, aquele parceiro ele termina se tornando um candidato a provedor, que ele é promovido novamente. Ele foi promovido a parceiro, agora ele foi promovido a candidato a provedor. Então, só indo aqui, o usuário envia, estou interessado, se receber um choke, sai, ele vai decrementar um do score. Se a resposta for contain, massa, vamos para o segundo round. O segundo round que o peer ele vai fazer o request dentro da malha, novamente, para um dos parceiros que foi promovido a provedor. Se a resposta for satisfy, no próprio protocolo do BNTV, o satisfy já vem com chunk binário de vídeo. Então, se eu mandar request, receber um satisfy, quando eu receber aquele satisfy, eu já vou ter o vídeo ali. O vídeo já vai vir juntamente desse satisfy. E se a resposta desse segundo round, do round de request, for choke, tira mais um ponto desse cara. A ideia toda desse protocolo de interesse, request, satisfy, é fazer com que a gente sempre mantenha um array dos nós mais saudáveis na parte dos nossos parceiros, para poder a gente otimizar a quantidade de vídeo que a gente escoa pela CDN, pelo nó peer-to-peer, né, pelos os nossos peer-to-peers e diminuir a quantidade de tráfego na CDN. Enfim, novamente, aquele lance de choke, se os nós levarem vários chokes, você vai decrementando aquele nó, aquele usuário, ele vai terminar indo para trás no array, ele vai sair do range da conversa ali, ele vai ser basicamente ignorado. Por isso que a gente tem 50 nós no começo, porque tem problemas de conectividade, você vai terminar tendo, sei lá, 30, 35. Desses 35, provavelmente, vários deles não vão estar aptos a entregar conteúdo para os outros nós. Último ponto ali, cada nova requisição de segmentos reordena o array, ou seja, essa é a parada, sempre manter aquele array saudável com os parceiros ali com um score mais alto. Implementação. Quebramos em duas fases, BNTV Baseline e BNTV Enhanced. A ideia do Baseline era só ver, a gente viu o WebRTC e falou assim, pô, será que conecta mesmo? Será que dá tempo de mandar vídeo de um por outro? Será que tem alguma largura de banda entre um browser e outro? E aí a gente diminuiu todo esse protocolo que eu expliquei, de desire, de interested, contain, choke, não sei o que, a gente deixou isso de lado e falou assim, pô, vamos fazer um básico aqui, onde todo mundo pede tudo a todos os nós, então é uma parada mais peer-to-peer puro mesmo. A gente faz num ambiente controlado aqui, faz uma implementação em JavaScript e vê se esse negócio funciona mesmo, vê se o vídeo toca. A gente pegou um monte de computador que estava na Globo.com, esse é o escritório de lá na época, né, já mudou bastante. E aí vocês podem ver que estão todos os computadores aí tocando o vídeo no peer-to-peer. A gente terminou publicando um short paper só com esse foco do BNTV Baseline. Isso aí é uma foto de todos os players tocando, na época, o conteúdo do Off, né? Um dos canais da Globo. E só para
falar um pouco do contexto, na época a Globo.com a gente implementou um player open source, um player de vídeos em JavaScript, chamado Clapper. Então, toda essa implementação que a gente fez do BeamTV era basicamente um plugin desse player open source, chamado Clapper, novamente. A gente implementou tudo isso como um plugin, então foi muito fácil da gente colocar esse negócio em produção, fazer teste AB e tudo mais, porque era tudo plugin-based, você tirava e colocava, era um lance bem tranquilo de fazer. Resultado do BeamTV Baseline, a linha cheia é a linha de requisições normal, se você tiver ali 10 players assistindo o vídeo, batendo na CDN direto, e não tem BeamTV nessa linha cheia. A linha pontilhada é a linha que tinha o BeamTV. E aí o fato de que você tem a linha pontilhada abaixo da linha cheia, basicamente comprova que a gente está salvando alguns requests de irem para a CDN. Então, alguns requests de segmentos estão morrendo dentro da malha P2P, o que é bom, o que basicamente comprova que a solução é viável e que a gente estava no caminho correto. Fizemos a implementação do BeamTV Enhanced com todo aquele diálogo, né, todo aquele protocolo que é o desenvolvimento da arquitetura proposta, e a gente fez um deployment para 30% dos usuários do Bom Dia São Paulo. A ideia do Bom Dia São Paulo era porque a gente achava que a galera que assistiu o Bom Dia São Paulo estava em São Paulo, então talvez facilitasse para a gente criar os enxames e conectar um peer com o outro. Então era meio que um test bed interessante para a gente na época. Esse aí é o palco do Bom Dia São Paulo com o BeamTV rodando. Esse quadradinho que você vê dentro do player era basicamente um quadrozinho de estatísticas que a gente implementou. Você tinha meio que uma regra aqui de teclas do teclado para ele aparecer. A gente fazia isso para basicamente ver o que era que estava acontecendo com aquele player. Quantos segmentos de vídeo estavam indo pela P2P, quantos segmentos estavam indo pela CDN. E aí, o pico de audiência no Bom Dia São Paulo, 2.800 usuários. E a gente teve basicamente 700 usuários utilizando o peer-to-peer, no caso o BeamTV Enhanced. E aí é a porcentagem de chunks que foram entregues pelos diversos, pela CDN e pelo P2P. Você pode ver que até no começo, ali, 6h30 da manhã, tinha mais gente baixando por peer-to-peer do que pela CDN. Aparentemente cresceu a quantidade de pessoas entrando para assistir o Bom Dia São Paulo, e aí, como tem todo aquele processo de reordenar o array e tudo mais, demora um pouco para poder o enxame entrar num consenso e tudo funcionar da forma esperada, mas só o fato do peer-to-peer, a linha roxa, ela está ali entre o quê? 25% e 50%, é muito importante, é um avanço muito interessante do ponto de vista econômico, do ponto de vista acadêmico e de experiência dos usuários da Globo.com na época. A gente teve, no caso do BeamTV Enhanced, aí são alguns números de segmentos de vídeo trafegados, de coisas que foram enviadas pelo P2P ou não. Salvamos 46% do tráfego de ir para a CDN, ou seja, menos tráfego na CDN, menos custo, melhor experiência. A pesquisa aí, ela foi comprovada que faz sentido e foi bem eficaz. Aí é só uma linha de log, né? A gente coletou todos esses logs aí, a gente tem como calcular quantidade de rebuffers, quanto tempo a galera assistiu o Bom Dia São Paulo, afetou alguma coisa, aquela galera que estava servindo o vídeo, o tempo de sessão foi menor, o pessoal saiu do Bom Dia São Paulo mais rápido porque estava assistindo o Bom Dia São Paulo. A gente fez uma coleta de todas as informações, a gente tem até hoje, e não tem nenhum impacto, a gente concluiu que não tem nenhum impacto. Enfim, tivemos que fazer alguns ajustes naquele choke que eu falei anteriormente, mas no final das contas funcionou tudo como a gente estava esperando. Trabalhos futuros, segurança, foi até interessante porque uma pessoa fez uma pesquisa em cima do BeamTV e publicou um artigo, uma pessoa de uma outra universidade de fora do Brasil, e ele viu que o protocolo da gente, aquele de estou interessado, eu tenho, eu não tenho, tudo aquilo ali, ele não garante nenhuma segurança. Então, se você tiver um peer dentro do enxame que fale para todo mundo, eu tenho,
e envie um outro segmento que não seja o segmento esperado, que seja, sei lá, propaganda do mercadinho, vai aparecer nos players. Então, esse é uma falha que a gente tinha, que aí abriu meio que... É uma outra pesquisa aí para ser feita. E aí também a aplicação do modelo em redes móveis, porque tem toda aquela questão de charging, né? As pessoas pagam a banda da internet móvel baseado no upload e no download. Então, se você fosse um nó móvel e começasse a servir para um monte de gente, talvez impactasse ali quanto dava a sua conta no final do mês. Então, esse era um problema que a gente tinha que resolver também. Esse é uma foto, exemplo de um dispositivo que tinha na época, Android, que rodava o Firefox com a implementação do WebRTC. Então, a gente meio que validou, olha, o vídeo toca, a gente consegue conectar um peer com o outro, mas a bateria estava indo muito rápido e, assim, como eu falei anteriormente, a banda, né, consumida pelo dispositivo móvel, talvez fosse incompatível para a rede naquela época. Hoje já evoluiu, mas talvez ainda tenha alguns constraints. É isso, João. Tem algumas referências aqui do trabalho da gente, mas basicamente foi isso aí. Beleza, Flávio. Muito massa, cara. A apresentação, assim, deixou muito claro que as soluções que a gente pensa do ponto de vista de arquitetura é sempre um conjunto de decisões que são decisões difíceis, então tem sempre trade-offs envolvidos. Então, uma coisa que eu conversei contigo antes, inclusive, que é assim, como é que a gente traz exemplos práticos para a disciplina, né? Porque toda vez que a gente vai falar de peer-to-peer, a gente lembra logo do Torrent, que está sobre uma rede peer-to-peer e as pessoas conhecem e tal. Aqui na região tinha um projeto Our Grid, né, que visava compartilhar processamento ocioso das máquinas das pessoas para uma rede maior. Se você precisasse de processamento maior do que o que você tem na sua máquina, você conseguia entrar nessa rede peer-to-peer e usar os processadores de outras pessoas. Inclusive, tem trabalho que usa esse tipo de ideia ou esse tipo de conceito para aquele Fight AIDS at Home, eu acho, né? Que ele usava CPU ocioso de voluntários para pesquisas para a cura da AIDS. E aí, quando a gente traz outro exemplo assim, muito concreto e assim, que a gente tem por experiência no dia a dia, né? Assistir stream normalmente é doloroso, às vezes, para larguras de bandas que não são tão boas. Aí eu acho isso fantástico, assim, muito legal o caso que você trouxe. Eu acho que vai servir muito para quem está assistindo o vídeo, obviamente, para os alunos de computação, enfim. Eu achei, assim, só vou fazer uns 2 comentários, depois a gente começa a bater o papo. Eu achei interessante aquela história que você lembrou de que, a infraestrutura está caminhando, a gente tem meios de comunicação melhor, mas, no final das contas, a arquitetura, as decisões arquiteturais precisam ainda ser pensadas, porque o conteúdo também evolui, né? A carga de conteúdo para trafegar nesses meios ainda também evolui, né? Então, não adianta se basear só na compra de novos equipamentos, você precisa de organização de software, de protocolos, para fazer a coisa funcionar, né? E só um ponto nisso aí, a tecnologia, ela evolui focada naquela, falando um pouco da parte econômica, essa parte de vídeo, de streaming, o foco é sempre naquele usuário que tem a última geração de televisão, a última geração de internet, mas a gente, principalmente quem vem do Nordeste do Brasil, a gente tem que sempre pensar em como ser mais democrático, como ser mais inclusivo. Então, eu acho que é aí onde a tecnologia ela pode aparecer mais, assim, como a gente faz com que a gente traga mais pessoas para ter uma experiência melhor. Eu acho que até meio que um lance meio utópico, mas era um dos focos meu também. Eu via lá no Rio de Janeiro, todo mundo com internet boa e enfim, televisões, as últimas geração, mas na Paraíba, no interior da Paraíba, é um outro cenário, uma outra situação. E aí, como é que a gente usa a arquitetura de software, de sistemas, para tentar fazer um negócio mais democrático? Pois é, uma coisa que eu notei, assim, até uma discussão um pouco mais filosófica, assim, é que quando você é privado de recursos, assim, quando a quantidade de recursos não é tão vasta, você tende a ser mais criativo, né?
Então, acho que aconteceu meio isso contigo. É óbvio que a gente está romantizando a coisa toda, tem internet boa no Nordeste e tal, mas em alguma medida ela era pior do que em outros links mais rápidos do Sudeste. E aí, essa falta de recurso te fez ser criativo e, não, bicho, tem um negócio que chama peer-to-peer, talvez a gente consiga resolver esse problema de infraestrutura. E, filosoficamente, isso é muito comum, assim, as pessoas discutem muito isso. Se eu estou sentado numa gama de recursos, entre aspas, infinitos, muito provavelmente eu não vou ser criativo a ponto de trazer essas soluções para o software, ou para a arquitetura, ou para o que quer que seja, né? E aí, cara, agora, assim, fazendo perguntas mais diretas, assim, eu costumo ver a arquitetura de software, eu costumo ver, assim, é muito comum ver a arquitetura de software como um conjunto de decisões, como eu tinha te dito anteriormente, assim, e toda decisão que você toma tem um trade-off, né? E você, assim, na tua apresentação, você falou várias vezes, assim, que eu levantava o dedo, esse tem um trade-off, tem outro trade-off aqui e tal. Tipo, o fato de ser ao vivo, né, já te traz, assim, um desafio enorme, né, nesse sentido de pensar arquitetura, porque como você disse, se não fosse ao vivo, você pode fazer um buffer antes e tal, mas ao vivo não tem muito essa questão, né? Conta um pouco pra gente desse desafio do fato de ser ao vivo. Cara, é muito complicado porque a janela de tempo é muito curta. Então, todos os exemplos que eu trouxe na apresentação falavam de 4 segundos, mas na vida real, a tendência é que os segmentos sejam menores para que você esteja mais próximo do real time ali, do ao vivo mesmo. Então, para o Super Bowl do ano que vem, a gente vai com 2 segundos. Então, a janela de tempo para tomada de decisão, toda aquela conversa do peer com o outro ali, tem que acontecer numa fração de segundos, porque se demorar muito, seu buffer vai acabar, você vai tomar um rebuffer, sua experiência vai ser totalmente degradada. Então, como você falou, a parte do BitTorrent, ele funciona muito bem para vídeo sob demanda, porque tem o que eles chamam de DHT, né, uma hash table distribuída, que você tem um pouco mais de tempo de entender quem tem o quê, em que hora, como é que eu vou fazer o prefetching das paradas. No ao vivo, não tem, né? É tudo muito real time. Então, a gente, até no começo da pesquisa mesmo, o baseline, a gente colocou 10 segundos. Não eram 4 segundos, era 10 segundos, porque a gente falou assim, vamos tentar entender isso aqui primeiro, vamos ver por onde vai, e aí depois a gente tenta fazer o fine-tuning. Foi o que terminou acontecendo durante o enhanced, né, o otimizado. Você vê a questão das decisões, né? Você tem a ideia de, não, vamos usar peer-to-peer, mas com isso, com essa decisão arquitetural, vem uma gama de outros problemas, né? Você chegou a falar da segurança, que é muito assim, sem o peer-to-peer, você não precisava se preocupar com conteúdo que não era talvez autenticado, ou conteúdo que era o que deveria ser entregue. Mas quando você traz esse mundo novo, essas decisões, não, agora vai ser peer-to-peer, tem a questão da reputação, achei excelente. Eu estou falando dos trade-offs, né? Eu trago peer-to-peer, mas eu também tenho que me preocupar com muito mais coisa. A gente, numa conversa anterior, falou sobre, massa, eu vou migrar para microserviço. Mas espera aí, a vida não é tão simples quanto migrar as coisas para uma outra arquitetura e vai estar tudo bem. Você vai ter uma gama nova de problemas e desafios e tal. E é a história do e se, né? E se o cara quiser atacar minha rede com conteúdo que não é para ser entregue? E se a minha conexão é muito boa e o enxame vem todo para mim? Como é que você se defende disso? Então, você teve que fazer políticas também nesse sentido, né? Eu vi o esquema de pontuação, é isso, né? Assim, eu tomei uma decisão, mas eu preciso tomar várias outras decisões. Né? E é interessante porque tudo isso é meio que baseado num ciclo de experimentos, né? Você tem que ter... Você meio que começa com, pelo menos para mim, na minha pesquisa, eu comecei com números mágicos, era o enxame 100 peers, depois os parceiros eram 20 peers, e aí você vai iterando em cima disso, e aí você vai vendo. Em algum determinado momento, eu tinha um só nó servindo mais de 20 outros nós, e aí o browser estava gastando tantos ciclos para entregar para toda essa galera que estava demorando para renderizar os frames, ou seja, estava dropando frames. Essa era também uma conversa, um desafio que a gente tinha.
como é que a gente faz para não degradar a experiência? Como você falou, trade-off. Como é que você vai definir um enxame que otimiza o envio de segmentos, mas não danifica a qualidade da experiência? Então, meio que vários knobs que você vai ali, né, a cada iteração da sua pesquisa. E o esquema de reputação que você utilizou, assim, de pontuação, ele é muito comum em sistemas peer-to-peer, né? Tipicamente, quando eu penso em arquitetura peer-to-peer, você tem que também pensar que tem pessoas ruins que vão entrar nessa malha, né? Eu me lembro do Our Grid lá, que era esse peer-to-peer para usar CPU ocioso. Você tinha um esquema de rede de favores, né? Que assim, quanto mais eu doei para a rede, mais a minha reputação cresce e eu posso pegar mais conteúdo. Porque senão você tem o problema dos free riders, né? O cara que entra na rede só para consumir, não para ajudar a rede. Né? É muito bacana isso. Ou seja, você tem uma série de... Você toma uma decisão grande, que é o estilo arquitetural que eu vou usar, me parece que vai resolver o meu problema, só que aí tem várias outras decisões atreladas a essa decisão maior, né? É interessante. E assim, exatamente o que você falou, a cada decisão dessa que você toma, você abre mais alguns outros problemas e eu acho que o pensamento analítico de saber quais as partes que vão deixar de ser resolvidas é um negócio bem interessante, até mesmo no mercado agora, quando a gente tem problemas na empresa e como é que você faz um design de um software ou de uma funcionalidade sabendo os constraints, tipo, o que é que vai ser penalizado, a parte de microserviços que você falou. A gente tem muitos microserviços e aí, para coordenar os microserviços, a gente teve que desenvolver muito software para subir a infraestrutura, para manter a infraestrutura. Então, a gente meio que quebrou responsabilidades, mas agora a gente tem mais uma boa porção de código ali que você tem que manter para fazer os microserviços conversarem. A parte de testes também é um outro problema que a gente podia levar uma hora aí conversando, mas é isso aí. Mais umas coisinhas aqui que eu anotei, que eu achei também massa, faz parte do papo que a gente tem na disciplina. Você citou outro estilo arquitetural, né? Porque você implementou isso em forma de plugin, né? No browser. Então, isso também é bem interessante, assim. Aí eu pensei, assim, do teu discurso. A gente fez um plugin porque era mais fácil testar, era mais fácil implantar, era mais fácil... Ou seja, é a decisão arquitetural que me facilita testar logo o que eu estou fazendo, né? E ver como é que funciona. E em cima desse ponto aí, quando eu entrei na Globo.com, tinha muito Flash na época, e a gente tinha um player monolítico em Flash, com um barramento de eventos, para tudo que acontecia, o play, o pause, o mouse over, tudo mais. E aí o player ficou gigantesco, né? Na época o Flash estava acabando. Em 2013 a gente resolveu fazer um player puro JavaScript, que, como eu falei, é o Clapper. E aí foi essa pegada aí de construir uma arquitetura baseada em componentes, né? Baseada em plugins. Então, a barra de controles era um componente e onde o vídeo tocava, onde os frames eram impressos, eram outros componentes. E isso habilitou a gente, na Copa do Mundo de 2014, receber da FIFA vários ângulos do mesmo gol e você podia trocar os ângulos que você quer assistir o gol com a mesma barra de controle no mesmo ponto, entendeu? A arquitetura de componentes ajuda você a fazer esses modelos aí para resolver problemas na vida real. Pois é, mais um caso assim clássico de que às vezes eu organizo o software para que eu possa facilitar a entrega do meu conteúdo, né, ou a entrega do meu requisito. Flávio, vamos falar um pouquinho só sobre... Eu vi que você fez, talvez porque era um trabalho também acadêmico, você fez uma avaliação muito... pelo que eu vi, muito bem conduzida, assim, do ponto de vista, não, vamos executar, vamos ver estatisticamente se faz sentido, vamos plotar as curvas e tal. Fala um pouquinho sobre essa avaliação dessas decisões arquiteturais, e aí eu só vou emendar uma outra pergunta. Isso é comum no teu trabalho, ou você fez porque tem esse pano de fundo que é a academia? Você estava fazendo mestrado na época, não é isso? Eu acho o seguinte, primeiro, a natureza do problema de ser peer-to-peer, ele dificultou bastante da gente saber se o negócio estava bom ou não. Eu acho que esse era o maior problema que a gente tinha. Como é distribuído e é dinâmico, é muito fluido,
existiu uma dificuldade muito grande de você definir, tipo, como é que está sendo resolvido o problema e como é que a gente vê esses números, como é que a gente vê isso acontecendo. O que eu vi no mercado é o seguinte, nessas empresas mais focadas em tecnologia, toda essa parte de testes de AB, de você gerar gráficos e gerar relatórios, gerar documentos, tudo isso acontece com muita frequência. Quase que semanalmente tem documentos de definição de arquitetura. A gente implementou no time aqui na CBS RFC. Então, tudo que alguém vai fazer, a gente leva para o documento, tem que ter meio que um agreement ali. A galera vai meio que dar thumbs up, isso aqui eu acho que não funciona. A gente envolve stakeholders também e vai daí, né? A gente meio que tem um agreement nessa parte, mas a gente faz muito teste AB, a gente tenta entrar em acordos com essa questão do RFC e ajuda muito. Termina até ajudando, que é um pouco off-topic aqui, mas termina até ajudando times distribuídos, que é o caso do meu time, pessoas no Havaí, pessoas na Holanda, pessoas nos Estados Unidos, todo mundo consegue concordar com o progresso de um desenvolvimento em cima de RFCs e comentários e tudo mais. Na verdade, eu acho que é bem on-topic, na verdade, assim, porque a documentação, no final das contas, ela serve para comunicar, né, para espalhar esse conhecimento pela equipe. A gente não documenta por documentar. Talvez algumas empresas façam isso porque está via contrato, precisa entregar e tal, mas no final das contas a gente documenta para comunicar. E aí, a minha primeira conversa desses encontros foi contigo há quase, sei lá, um mês atrás, e você me falou sobre o RFC, e aí eu comecei a pesquisar e vi que, na verdade, é uma prática de vários outros lugares. Você chegou a me mostrar um exemplo e tal. Detalhe um pouquinho sobre o RFC, assim, se você conseguir falar rapidinho. Isso aí foi uma abordagem que eu aprendi no meu trabalho anterior, no New York Times, que tinha uma cultura muito forte de tecnologia. Existiu meio que um movimento muito grande de organizar a parte de tecnologia da empresa e existiam muitos stakeholders, né? Existia muita gente ali querendo dar opinião, muita gente querendo fazer do seu jeito, vários clientes de várias formas e aí a empresa como um todo sugeriu a ideia de você documentar as funcionalidades e aí o formato do documento é meio freeform, não tem meio que não é um negócio muito amarrado, mas você tem que descrever qual o problema, o que é que você está tentando resolver, quais são os approaches, e em vários RFCs a gente até tem várias soluções para o mesmo problema. A gente levanta o problema e fala, ó, isso aqui é um jeito de resolver, isso aqui talvez dê certo também. E aí o time inteiro, ele entra nesse documento, a gente usa o Google Docs, a gente está esperando lançar o GitHub. Eu não sei, é um dos produtos do GitHub que ele vai trazer essa conversa de RFC para dentro do GitHub, vai ajudar bastante. E é isso, a galera vai interagindo, você pode, sei lá, fazer uma sentença e dizer aqui, olha, essa parte aqui, não sei se está certo. Me diz aí se é esse negócio mesmo. E aí outra pessoa vai e tal. E é um negócio bem democrático, todo mundo fala o que acha. Você meio que, a partir desse momento, você começa a caminhar para um consenso, que eu acho que é o que é mais interessante nessas soluções que a gente tem feito no mercado. Pois é, eu acho que você tocou num ponto interessante sobre documentação arquitetural, é que essa, de certa forma, flexibilidade de como documentar e todo mundo, de ser fácil de você analisar, adaptar, comentar e tal, porque tem um conceito teórico que é integridade conceitual, né? O exemplo clássico tem algumas catedrais na Europa que são horríveis, são muito, do ponto de vista de arquitetura, horríveis, são feias. E aí o que aconteceu é que a construção dessas catedrais, ela durou mais do que a vida do arquiteto inicial. Então foram vários arquitetos ao longo da construção e cada um queria imprimir a sua visão sobre aquele troço e não havia, ou seja, integridade conceitual. As pessoas não pensavam a mesma coisa a respeito da catedral.
E eu acho que quando você tem um modelo de documentação que é mais flexível e que é ágil, as pessoas esse conhecimento começa a se espalhar, as pessoas passam a ter essa integridade conceitual, né? Esses conceitos vão se espalhando pela equipe. E também tem relação com aquele conceito do truck factor lá, né, de quantas pessoas dominam a arquitetura na cabeça e tal. Sim. Achei bem bacana. Eu, assim, talvez seja uma questão de opinião, porque tem gente que é mais estrito, gosta daquela documentação mais formal de todos os detalhes, mas eu tendo a achar que a documentação, por ser um meio de comunicação, ela precisa comunicar e precisa ser ágil. E assim, até uma crítica que eu vou fazer aqui, durante o meu trabalho de mestrado, as minhas pesquisas e tudo mais, eu noto a academia bastante estrita, você sabe disso também, com relação a publicações, e eu entendo completamente a razão de ser dessa forma, só que voltando àquele ponto de ser mais democrático e acessível, muita coisa que é feita na pesquisa, por causa de todas esses enlaces que você tem, todas essas restrições que você tem na academia, de como você descreve seu progresso científico, termina isolando vários trabalhos que provavelmente não vão fazer o impacto que deveriam por causa da metodologia que foi aplicada naquele trabalho de pesquisa. O modelo de publicação como um todo precisa, eu acho que tem gente trabalhando nessa revisão, assim, porque realmente, às vezes você tem, eu não tô dizendo, tem que deixar muito claro, não estou dizendo para baixar o rigor, mas às vezes há um rigor em alguns detalhes. Você usou muita voz passiva nesse parágrafo, sabe? Tem umas rejeições, assim, de artigos que não faz muito sentido, mas eu acho que isso é realmente um grande parênteses que pode ser discutido em outro momento, assim. Mas, de qualquer forma, eu vejo a própria academia também evoluindo nesse sentido, olhando para si mesmo e tentando melhorar esses processos. Cara, tem mais uns 2 ou 3 pontinhos rapidinhos. Um ponto interessante que eu gosto de discutir também é o papel do arquiteto, né? Assim, e aí eu coloco arquiteto / engenheiro / desenvolvedor, porque no final das contas essas pessoas tomam decisões grandes e eu sempre gosto de frisar dessa história que a arquitetura é um conjunto de decisões de grande impacto. Aí o que eu queria te perguntar essas decisões, assim, hoje na tua empresa ou nas empresas que você trabalhou, elas ficam a cargo de poucas pessoas ou é uma equipe Normalmente as equipes de desenvolvimento também não são muito grandes, sei lá, 5, 10, 15 pessoas. Essas 15 pessoas participam desse processo, o que melhoraria a história da integridade conceitual, ou é uma coisa mais rígida, tem o papel não, é o arquiteto que vai decidir isso, ele pode até discutir com a gente, mas é o arquiteto que vem com a solução pronta. Eu vejo os dois acontecendo no mercado, principalmente na minha área e no meu percurso nas últimas 3 empresas de mídia, eu vi algumas soluções serem desenhadas por uma só pessoa, mas eu tendo a ver mais uma decisão em conjunto, especialmente quando o time ele é um pouco mais sênior. A partir do momento que você vê a distribuição da engenharia sendo um pouco mais sênior, você vê que é uma galera que consegue trabalhar em conjunto e tomar decisões de arquitetura conjuntamente. Não vou dizer que isso acontece 100% das vezes, mas eu acredito que a partir do momento que você se posiciona como engenheiro de software em um time, você precisa também ter um bom entendimento de como funciona a arquitetura, você precisa ter opinião naquilo, e também você precisa saber aquele lance que você falou, as decisões tomadas vão ter impactos, e como é que você vai medir isso enquanto desenha a arquitetura. Mas no meu time agora, eu acredito que 90% dos engenheiros participam do desenho das soluções. Pô, é um número bem alto, assim, e facilita. Assim, pode em algum momento, de novo, as decisões, pode em algum momento você criar muita fricção no processo, né? Porque as pessoas têm ideias diferentes sobre o problema e sobre a solução, mas, de certa forma, é basicamente isso. Como é uma decisão que é grande, de grande impacto e firme, ela precisa realmente ser discutida nesse nível de detalhe, né? E nesse nível até de
de tempo, de tomar tempo, de ver, avaliar se vai dar certo ou não. Então, você, nesse sentido, você já precisou, eu acho isso é importante, porque eu sempre bato nessa tecla de são decisões firmes, né? A gente não quer ficar trocando, por exemplo, você não vai ficar trocando de peer-to-peer para cliente-servidor o tempo todo. Quando você tomou a decisão de ser peer-to-peer, é uma decisão grande, com grande impacto e firme. Você já precisou voltar atrás em decisões dessa natureza? Já, algumas vezes, eu acho que a pegada de fazer testes A/B ajuda muito quando você não tem uma definição muito clara do problema ou da definição de sucesso, a definição de completude de uma funcionalidade. Eu acho que o grande problema de A/B é mais a pegada de recursos, né? Não é que você vai implementar duas soluções ao mesmo tempo, mas você tem que fazer uma forma de cortar escopo e provar o seu ponto. E aí, você trazendo a B para essas decisões mais complicadas ajuda você a diminuir o risco na tomada de decisão. Mas, com certeza, já tomei várias decisões erradas, decisões que teve impactos em produção, e a gente teve que fazer rollback, teve que voltar para o drawing board e refazer o negócio também. E aí eu acho que também um ponto aí a ser citado, principalmente para a galera que vai assistir isso, é normal você errar, e aí você tem que trabalhar em um lugar que incentiva, que tem uma cultura de que esse tipo de erro não é penalizado. Também uma coisa que eu aprendi nas empresas que eu trabalhei, quando a gente toma decisões erradas que têm um impacto negativo, tudo isso também vira documento e vira, lições aprendidas daquele caso, e todo mundo fica feliz, beleza, essa parada aqui todo mundo entendeu, vamos para frente, bora para frente, né, na situação. É bacana, você me lembrou de lições aprendidas aí. Eu vi, inclusive, essa semana, são relatos pós-mortem, né? Que quando acontece a tragédia, aí vamos aprender com a tragédia, ao invés de ficar achando culpado, tá, vamos aprender, vamos escrever sobre isso e tal. Então, acho super importante esse tipo de documentação também. Considero isso uma documentação arquitetural. Você tomou uma decisão, avaliou, deu errado, documenta para que não seja feito de novo. Sim. Flávio, finalizando aqui, cara, assim, de novo, muito obrigado mesmo, Michel, é um prazer ter você na disciplina, trazer esse conhecimento da prática, assim, a gente discutiu vários conceitos aqui que eu como aluno, não gostava de ficar lendo slide, vendo slide o tempo todo, queria saber como as coisas funcionam na prática e tal, e aí eu consigo agora formatar essa nossa conversa em um slide, pelo menos, que tem alguma coisa de prática e tal, então acho super interessante, super importante você ter participado. Agradeço demais. Essa é uma série de vídeos para a disciplina de arquitetura de software do curso de Ciência da Computação lá da UFCG. E aí eu queria ter só a última pergunta, é se você tem alguma sugestão. Assim, eu não sei se você teve esse tipo de formação, você tinha disciplina de arquitetura de software, se você aprendeu de forma autodidata ou se você aprendeu com seus colegas já em produção, como se diz, já trabalhando com a turma, e se você tem algumas sugestões que a gente possa talvez preparar melhor o aluno que sai daqui nesses conceitos. Eu acho que, assim, a Universidade Federal de Campina Grande é uma referência nessa ponte entre a academia e o mundo real. Não é uma coisa que acontece em muitas outras universidades que eu conheço, conheço alunos, professores. Eu acho que a UFCG, desde da concepção dos laboratórios, do laboratório de sistemas distribuídos, com os projetos da HP, como você citou, com peer-to-peer lá atrás, o embedded e tudo mais, isso aí traz um senso de realidade muito grande para dentro da universidade. Com relação a esse tipo de formato aqui, eu acho impressionante, eu acho muito, muito interessante você pegar, ainda em cima de uma pandemia, um negócio ali que está todo mundo meio ansioso, e você trazer um modelo que vai fazer com que os alunos, os estudantes se sintam interessados, trazendo uma galera que talvez não está mais tanto no mundo acadêmico, está trabalhando aí com outras coisas na indústria, mas para mim é muito gratificante, assim, é uma coisa que a gente conversou da outra vez. Eu quero, de alguma forma, me aproximar mais da Paraíba, de Campina Grande,
é minha terra natal, eu quero ver maneiras que eu posso colaborar e ajudar. E qualquer coisa que você ou qualquer dos alunos estiverem precisando, quiserem abrir aí um chat, a gente conversa, eu estou disponível. O foco aqui é ajudar e fazer com que as pessoas tenham bastante sucesso e venham trabalhar comigo aqui também. Não, deixa os bons cérebros aqui também, pô. Tem que deixar um aqui. Estou levando todo mundo, peraí. Não, cara, de novo, muito obrigado aí. Eu agradeço também a todo mundo que assistiu até agora. Eu espero que tenha sido proveitoso e a gente vai ter mais vídeos dessa natureza. Valeu, Flávio. Até a